A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, uma boa noite a todos, né? Que Deus, Ele possa estar com suas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos seus lares, onde quer que você esteja, participando novamente, juntamente conosco, de uma palavra a qual Deus tem para nós neste dia, neste momento ao qual estaremos falando aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Antes de falarmos da palavra de Deus, vamos dirigir a Deus uma oração. Nesta oração, se você, onde você estiver, se você puder fechar seus olhos, se você puder desligar de tudo aquilo que você está fazendo neste momento, não sei qual é o momento ao qual você está assistindo este vídeo, não sei se você está no seu lar, não sei se você está no seu trabalho, não sei onde você está, mas vamos aproveitar esse momento, vamos falar com o nosso Deus, expor a Ele as nossas necessidades. Quando nós oramos, nós falamos com o Pai. Quando falamos com o Pai, Ele ouve, Ele nos atende, Ele se faz participante de nossas vidas, faz participante das nossas necessidades, Ele se faz participante das nossas alegrias. Você talvez nesse momento possa não estar necessitando de algo da parte de Deus, mas você tem um familiar, tem um amigo, você também tem um Deus também que aguarda um agradecimento de tudo aquilo que Ele já fez em suas vidas, né? Então vamos fazer essa oração, expressar a nossa gratidão, fazer o nosso pedido, a nossa súplica a Deus, porque temos a fé, sabemos, cremos, né, que neste momento Ele está com seus olhos atentos a este lugar a qual neste momento será falado a palavra de Deus, nesse lugar que neste momento é a casa do Pai. Nesse momento simboliza uma extensão da igreja, uma extensão da casa do nosso Deus. Oremos então ao nosso Pai. Soberano e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por tudo, meu Deus, que tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Nesta noite, Pai, a qual se encontramos aqui, Pai, na Tua presença, Pai, elevando, Pai, as nossas orações a Ti, meu Deus, porque sabemos, Pai, que Tu, meu Deus, é o Deus poderoso em tudo, meu Deus. Tudo que existe, Pai, foi feito por Ti, tudo que necessitamos, meu Deus, vem de Ti, Pai. Eu te peço, meu Deus, neste momento, Pai, fala conosco, Pai, através, meu Deus, desta palavra, Pai, a qual, Senhor, vamos expor, Pai, para que ela venha, Pai, de encontro, Pai, à minha vida, Pai, à vida de cada um, Pai, que neste momento, Pai, está ouvindo ou assistindo esta mensagem, Pai. Fala conosco, meu Deus, e também, Pai, apresento, meu Deus, todas essas vidas, Pai, que participarão, Pai, deste momento, Pai, conosco, Pai, que as Tuas mãos, Pai, poderosa, saradora, Pai, esteja, Pai, sobre a vida de cada um, sobre o lar, sobre a família, Pai, e que cada um, meu Deus, receba, meu Deus, a medida, Pai, a qual Tu tem reservado para cada um, Pai, nesse dia. É o pedido, Pai, que te faço, meu Deus, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você está de posse da sua Bíblia, se você neste momento tem um celular, que nesse celular tem uma Bíblia instalado nele, abra comigo no livro, no Evangelho de São João, no livro de João, no capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Estaremos lendo alguns versículos a seguir, né? Esse texto, ele narra uma história muito conhecida. Esse texto, ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. Esse texto, ele tem
ensinamentos muito importantes para o meu dia a dia, para o seu dia a dia. Esse texto ele é rico em com muitas palavras que ela vem de encontro à minha vida e à sua vida. O livro de João, no capítulo de número 11, no verso 1, diz a palavra de Deus: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. O verso de número 5 diz: Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Como eu disse, esta palavra é uma palavra conhecida, é uma palavra que é muito pregada, muito falada. Nós sabemos, no meio, principalmente no meio evangélico, no meio cristão, e em lugares onde fazem uso da palavra de Deus, fazem uso da Bíblia, seja numa denominação cristã, evangélica, católica, espírita, onde quer que esteja, uma Bíblia onde fazem uso da palavra de Deus, é conhecido esta passagem. É conhecido esta passagem, a qual fala deste homem chamado Lázaro. Então, essa palavra, ela já inicia para a minha vida e para a sua vida, já nos traz uma lição no início dessa palavra. O verso de número 1 diz: Estava então enfermo um certo Lázaro, ou um certo homem. Qual é o aprendizado que eu tiro desta palavra nesta noite? Ou neste dia, não sei qual horário que você vai assistir este vídeo. Qual é a lição que tiramos desta parte A, desse versículo de número 1? Estava então enfermo um certo Lázaro. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela cita vários personagens, ela cita vários nomes, e muitas das vezes os nomes a qual a Bíblia ela cita, ela vem seguido de uma qualidade, vem seguido de um parentesco. Fulano, filho de Ciclano. Fulano era pescador, fulano era médico, Lucas era médico. Então, muitas das vezes a palavra de Deus, ela cita nomes, cita integrantes a qual a Bíblia relata, e vem seguido de alguma qualificação. Mas quando nós se deparamos com esta palavra aqui, nós vemos uma diferença. Nós vemos uma diferença. A palavra de Deus no livro de João diz que estava enfermo um certo Lázaro.
Quando nós falamos essa palavra, uma certa pessoa, nós não estamos se referindo, nós não estamos demonstrando qualidade dessa pessoa. Nós não estamos falando sobre a genealogia desta pessoa. Nós não estamos citando se essa pessoa era boa ou era má. Apenas estamos citando o nome dela. Qual é a lição que eu tiro para a minha vida? Qual a lição que você pode tirar para a sua vida? Como você é conhecido aí na sua casa? Como você é conhecido aí no seu bairro? Como você é conhecido no seu trabalho? Será que você tem um nome digno da sua pessoa? Será que conhecem você por um defeito? Está lá o paralítico, está lá o coxo. Quando fala o nome de fulano e ciclano, ninguém sabe. Mas quando cita o defeito ou a qualidade, todo mundo já associa aquele nome a uma certa pessoa. Mas onde eu quero chegar com isso? Muitas das vezes você, eu, muitas das vezes nós nos achamos que somos desconhecidos. Muitas das vezes nós pensamos que ninguém nos vê. Muitas das vezes nós passamos despercebido em tudo aquilo que fazemos, porque não temos uma qualificação, porque não temos algo que associe ao nosso nome. Lucas, o médico, Mateus, o cobrador de imposto, e assim nós vamos conhecendo pessoas. Por outro lado, também existe o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum, pessoas conhecidas por uma deficiência, por um defeito, por uma dificuldade. Mas o que eu quero dizer para você, muitas das vezes nós entristecemos porque não temos uma qualificação. Muitas das vezes nós nos entristecemos porque alguém não olha para nós como nós queríamos que fôssemos olhados. Muitas das vezes você, na sua igreja, passa desapercebido porque você exerce uma função que você acha que é pequena, que é insignificante. Mas eu não disse que é pequena, eu não disse que é insignificante. Eu disse que você acha que é insignificante. Mas quando fazemos algo para Deus, quando nos dispomos a trabalhar para a obra de Deus, não existe trabalho pequeno e trabalho grande. Deus, ele tem olhado para a sua vida, para a minha vida, e tem se agradado em tudo aquilo que fazemos para a obra dele. Mas também eu tenho uma notícia para você, uma notícia para mim também. Deus também tem se desagradado muito com aquilo que fazemos que não é do agrado dele. E nesta noite, Deus, ele quer continuar se alegrando com tudo aquilo de bom que você faz. Mas também ele quer dar uma oportunidade para que você, para que eu, para que nós possamos nos consertar, para que nós possamos mudar o nosso viver, para que tudo o que façamos, ela seja de agrado ao nosso Deus. Mas voltando à palavra,
estava enfermo um certo Lázaro. Este homem não tinha qualificação, este homem não tinha algo associado com o nome dele, mas ele tinha algo que muitos de nós, que se achamos que somos superiores a um e a outro, porque temos um conhecimento, porque temos uma formação, porque temos um diploma, porque temos uma situação financeira agradável, porque temos um lar aconchegante, confortável, e outros não têm, porque temos um carro, porque temos um salário digno, um salário bom, achamos que somos melhor do que os outros. Mas não, enganamos. Tudo isso que eu citei é passageiro. Tudo isso que eu citei fica aqui na terra. Mas a minha vida, ela continua. A sua vida continua. Como será que terá continuidade a minha vida? Como será que terá continuidade a sua vida? O que você está fazendo neste momento, neste dia? O que você tem feito esta semana, este mês, este ano? Como você tem se comportado? Qual será o destino da sua vida, da minha vida, se hoje a minha senha for chamada? Se hoje a sua senha for chamada? A palavra até parece meio pesada, mas é a realidade. Os dias que vivemos, ele nos leva a termos um comportamento diferente, porque as dificuldades são grandes. Em todos os aspectos da vida. Desde o lado espiritual ao lado material, financeiro, tudo está difícil. Perseguições de todos os lados, de todas as formas. Qual será o destino da minha vida, da sua vida, se a nossa senha nesse momento for chamada? Mas este homem, como eu disse, ele não tinha essas qualificações, essas qualidades a qual eu falei, mas ele tinha algo muito melhor do que tudo o que eu falei. Esse homem, ele era íntimo de Jesus. Este homem era amigo de Jesus. Na casa deste homem, Jesus, quando estava de passagem por aquela cidade, ele se hospedava naquela cidade. A palavra de Deus diz que Jesus amava a Lázaro, amava a Maria, amava a Marta. Então você vê que este homem não diz que ele era pescador, que ele era carpinteiro, que ele era pregador da palavra de Deus, ele era profeta, se ele era sacerdote, não diz. Mas a palavra de Deus diz que Jesus o amava porque eles eram íntimos, eles tinham comunhão, eles tinham intimidade. Mas na sequência dessa palavra, no decorrer desse capítulo de número 11, a qual narra a ressurreição de Lázaro, nós podemos ver que a trajetória dessa intimidade que essa família tinha com Jesus, a trajetória dessa amizade que essa família tinha com Jesus, a trajetória dessa comunhão que essa família tinha com Jesus, a trajetória da participação de Jesus dentro do lar daquela família, ela chega num momento que ela se abala. Chega num momento que aparece um ponto de interrogação muito grande naquela família a respeito de Jesus. Mas como isso pode acontecer numa família, num lar, na vida de pessoas que têm comunhão com Deus, na vida de pessoas que são chegados com Deus? Eu pergunto para você nesta noite, eu pergunto para você neste momento,
como você se comportaria se recebesse a notícia que estava com enfermidade, e essa enfermidade fosse uma enfermidade de difícil cura pela ciência, pela medicina? Um câncer, por exemplo. Como você receberia esta notícia? Como você receberia a notícia que um filho, que você, que nós, que eu, recebemos um aviso de demissão, estamos desempregados? A situação que nós vivemos é difícil em todos os aspectos. Mas o ser humano, ele tem uma tendência a balançar nas horas difíceis. Também nas horas difíceis se achegamos a Deus, mas muitas das vezes questionamos: meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Senhor, eu tenho feito a tua obra, eu tenho me esforçado na tua casa, e hoje eu me deparo com essa situação. Muitas das vezes esse questionamento nos leva a murmurar. Muitas das vezes esse questionamento, ele nos leva a deixar a nossa fé abalada, porque a dificuldade são grandes. Eu costumo dizer algo: você comentar sobre uma dificuldade de alguém é fácil. Agora, você viver a dificuldade desse alguém é difícil. Mas isso se chama misericórdia. A misericórdia é se compadecer com a dor do próximo. É você também sofrer juntamente com ele. E esse sentimento, quando a dificuldade ela bate na minha porta, quando a dificuldade bate na sua porta, ela abala a minha fé, a sua fé. Eu já citei em outras mensagens, outras palavras, a respeito do profeta Elias. Ia tudo bem com Elias. Elias derrotou os profetas de Baal. Deus era com Elias. Aquilo que Elias fazia, Deus confirmava. Mas depois da derrota dos profetas de Baal, Jezabel quis a cabeça de Elias, e Elias, temendo Jezabel, entrou numa caverna e desejou a morte. Era um profeta, era um íntimo de Deus, era a boca de Deus aqui na terra, era um profeta. E quanto a mim, quanto a você, será que é diferente? Será que nós somos fortes a ponto de suportar tudo? Não. Também temos os momentos de fraqueza, temos os momentos de fragilidade. Nós não somos super-homem, não somos mulheres maravilhas, super-mulher fortalecidos, não. Temos tudo o que temos em nossa vida, a força que temos, ela vem do nosso Deus. Quando nós estamos fortalecidos na fé, quando nós estamos com a nossa fé alimentada por esta palavra, pela palavra de Deus, o vento ele sopra, as águas elas entram em nosso barquinho, mas nós continuamos a remar, continuamos a navegar, porque nós temos a plena certeza que a tempestade está vindo, mas o nosso barco ele não afunda, porque Jesus está dentro dele. Mas voltando à passagem a qual eu li, um certo Lázaro, aí no verso 2 diz: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés
com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Volta a dizer que Lázaro estava enfermo. Quem estava enfermo? Lázaro. Quem era Lázaro? Era um amigo íntimo de Jesus, a qual Jesus, quando passava por aquela cidade, se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eram íntimos. Mas nós vemos aqui também um segredo. A minha intimidade com Deus, a sua intimidade com Deus, a minha fidelidade com Deus, a sua fidelidade com Deus, e uma palavra que se chama imunidade, ela tem algo diferente. Tem algo diferente. A sua fidelidade e a sua intimidade, ela acrescenta a sua fé, você acrescenta no seu depósito lá no céu, você com Deus. Mas isso não significa que você está imune às coisas boas nem às coisas más. Tudo vem para a minha vida, tudo vem para a sua vida, desde as boas, desde as más. O calor, ele vem para o justo, para o injusto, o frio, mesma coisa, a chuva, mesma coisa. Mas existe uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Aquele que serve a Deus, quando a dificuldade bate na porta dele, ele não passa sozinho. Aquele que não serve a Deus, o injusto, quando a dificuldade bate na porta dele, ele se desespera, porque ele não tem a presença consoladora do Espírito Santo em sua vida. Você vê como vale a pena nós servirmos a Deus. Você vê como é gratificante esse sacrifício a qual você faz de deixar o aconchego do seu lar, deixar o conforto do seu sofá, da sua cama, o seu descanso, e tomar um banho e dizer: eu vou à casa de Deus, eu vou para a minha igreja, eu vou cultuar ao meu Deus. Motivo nós temos de sobra, pelo dia que vivemos, pelo ar que respiramos, pelo trabalho que temos, pela provisão que Ele nos dá. Muitas das vezes nos achamos nesse momento desempregado, mas Deus, Ele não deixa faltar o alimento. Muitas das vezes você não tem o dinheiro para comprar um alimento, mas Deus usa pessoas para te socorrer nesse momento de dificuldade. Por isso nós temos que a todo momento se lembrar do nosso Deus, a todo momento lembrar de uma providência a qual Ele já nos deu. Se nós olharmos para trás, quantas bênçãos nós já recebemos. Se você olhar para trás, quanta dificuldade já ficou no passado. Os obstáculos que você já rompeu, foi sozinho? Foi mérito 100% seu? Não. Você participou, mas Deus te ajudou. Porque se não fosse a mão de Deus, você não teria conseguido. Porque a nossa vida, ela é direcionada no caminho certo por Deus. A nossa vida, ela é dirigida por Deus. Tudo o que precisamos, necessitamos, vem de Deus. E é para Ele que nós devemos render toda a honra, toda a glória. É para esse Deus. E o momento a qual vivia esses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, o homem da família. Lázaro adoece. Lázaro adoece. E como essa família, ela já havia presenciado, havia tido conhecimento dos feitos que Jesus já tinha realizado tanto
naquela cidade como por onde ele tinha passado. Deus já tinha curado, Jesus já tinha curado, já tinha feito prodígios e maravilhas. Aquela família tinha conhecimento disso. Porque quando Jesus chegava, Jesus falava de Deus para aquela família, Jesus contava as histórias acontecidas na sua trajetória. Aquela família era íntima de Jesus. E Lázaro adoece. E Jesus já não estava ali por perto. Jesus já não estava ali por perto. E a palavra de Deus, ela diz, no verso de número 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Não é diferente da minha vida, não é diferente da sua vida. Na dificuldade, clamamos a Deus. Na dificuldade, buscamos a presença de Deus. Mas nas horas da bonança, nas horas da fartura, a quem clamamos, a quem buscamos? Será que na hora da despensa cheia, lembramos de Deus? Será que na hora da conta gorda num banco, da conta borrotada de dinheiro, será que lembramos de Deus? Será que a facilidade da vida, ela nos faz a chegar a Deus? Fica essa pergunta para você, para mim. Mas aqui nós vemos que numa dificuldade, as duas irmãs mandam um mensageiro deles ir até onde Jesus estava e dar essa notícia. Manda dizer que Lázaro, a quem ele amas, está doente. Muitas das vezes, meu amigo, minha amiga, meu irmão, muitas das vezes nos deparamos com uma situação como essa. Quantas vezes, quantas situação difícil já atravessamos e nós temos a certeza de buscarmos recurso em determinado lugar, até descansamos a respeito daquela dificuldade, porque cremos que onde iremos ser bem recebidos, iremos alcançar um recurso para suprir aquela necessidade. Mas quando chegamos naquele determinado lugar, muitas das vezes, batemos na porta de um amigo, de uma amiga, ou de um próprio irmão da igreja, expomos a nossa situação e voltamos pior do que quando chegamos. Ou seja, toda aquela confiança nossa que era depositada naquela pessoa, ela vai por água abaixo. Porque aquela pessoa não pode suprir as nossas necessidades. Mas a história não foi, o final da história não foi como essa que eu falei, de você ir a determinado lugar e não encontrar recursos. O mensageiro, ele vai até Jesus, né? O verso 3 diz, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, que é Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse, o mensageiro já tinha chego a Jesus, onde Jesus estava, e expôs a necessidade daquelas duas irmãs, Marta e Maria, a respeito da doença do seu irmão Lázaro. E olha a resposta que Jesus disse. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro.
Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Existe uma diferença entre o caso que eu falei antes dessa leitura, de você com uma dificuldade, mas com uma confiança muito grande num amigo, numa amiga, num parente, e você chegar lá e não ter a sua necessidade suprida, e você volta com a sua fé abalada em tudo, porque você creu e não recebeu. Mas também a mesma situação viveu essas duas irmãs. Mas muitas das vezes, a interpretação de algo a qual ouvimos, ela tem um efeito muito grande em nossa vida, seja ela positiva ou negativa. Aqui Maria e Marta, ou Marta e Maria, elas tinham a plena certeza absoluta, pela intimidade que eles tinham com Jesus, com a confiança que eles tinham no Mestre, com a comunhão dentro do seu lar que tinham com Jesus, elas tinham uma confiança muito grande que, ao Jesus saber da situação de Lázaro, a quem ele amava muito, Jesus abandonaria tudo o que ele estava fazendo e viria correndo ao encontro do seu amigo, e ali ele restauraria a saúde, restauraria a harmonia, a alegria naquele lar, porque um lar onde há doença, onde há dificuldade, a alegria, ela fica ofuscada, a alegria fica encoberta, porque predomina mais a tristeza do momento vivido. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei se você vive um momento alegre neste dia. Eu não sei se você vive um momento triste neste dia. Mas eu quero dizer algo de Deus para você. Essa tristeza, ela não tem um ponto final. Essa tristeza, ela tem uma vírgula, porque a sua história tem uma continuação, e essa continuação da sua história não é continuação de derrota, mas é continuação de vitória, porque Deus é contigo. Mas para isso nós devemos depositar a nossa fé nesse Jesus, nesse Cristo. Mas para isso nós devemos continuar a nossa caminhada trilhando caminhos retos, caminhos que alegram o nosso Deus. Que através de tudo que está escrito nesta palavra, este é o caminho que devemos seguir, este é o caminho da vitória. Mas retornando o mensageiro, aquelas duas irmãs disseram o que Jesus tinha falado. Jesus disse que aquela doença não era para a morte. Não era para a morte. É uma resposta vinda, não aquela que aquela família esperavam que Jesus viesse. E Jesus não foi. Jesus mandou um recado. Jesus apenas comunicou. Não veio de corpo presente. E assim também se passa na minha vida. Assim se passa na sua vida. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Nós oramos, consagramos, jejuamos, sacrificamos a nossa vida em favor do Evangelho, em favor da obra de Deus. E quando a necessidade ela chega, cadê o nosso crédito? Parece que ele está vazio. Mas como eu disse, parece que está vazio. Mas o trabalhar de Deus é da forma de Deus. Muitas das vezes o agir dele é rápido. Muitas das vezes o agir dele é imediato. Mas muitas das vezes o agir dele tem um processo a ser seguido. Você pede hoje para receber amanhã, depois, o mês que vem. Nós vemos no livro de Isaías
capítulo 38, ele narra a história de Ezequias. Para nós vermos que existem ações imediatas, mas ações que demoram de Deus. Deus diz a Isaías, vai até a casa de Ezequias e diz para ele isso. Olha a palavra que Isaías levou a Ezequias. Assim diz o Senhor, arruma tua casa, porque morrerás e não viverás. Palavra forte, palavra pesada, palavra dura de se ouvir. Mas, após ouvir aquela palavra vinda de Deus pela boca de Isaías, Isaías entregou a mensagem e se retirou. Ezequias virou-se para o canto, orou ao Senhor, expressou-se ali a Deus o que ele já tinha feito, e Deus mudou aquela história. Deus fala novamente com Isaías e diz, volta lá e diz a Ezequias que eu acrescentarei na vida dele mais 15 anos. Uma resposta imediata. Mas na vida dessas duas irmãs não foi imediato. Na vida dessas duas irmãs aconteceu algo que entristeceu aquela família. Aconteceu algo que deixou a fé deles abalado. Porque Jesus não veio ver aquele que ele ama. Jesus apenas disse que aquela doença não era para a morte. Mas até essa resposta, ela ainda causa em nós um ânimo. Se não é para a morte, então é uma doença que com o decorrer dos dias, Lázaro estaria com a sua saúde restabelecida e estaria novamente no convívio normal com a família. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. A doença não era para a morte, morreu. Lázaro morreu. Como que ficou a situação daquelas duas irmãs? Como que ficou a fé daquelas duas irmãs? Ao saber que uma palavra dita pelo Mestre, uma palavra dita que era filho de Deus, que estava ali no corpo de um homem, mas ele era Deus, uma palavra dita que a doença não era para a morte, mas Lázaro morreu. Como que ficou a situação daquelas duas irmãs, com os amigos, com os companheiros, com os vizinhos que vinham consolar ela? E eles deviam ser vizinhos a qual ela evangelizava e falava de Jesus. E cadê Jesus neste momento? Onde está Deus neste momento na sua vida, nessa tribulação, nessa dificuldade? Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes você acha que está esquecido, você acha que Deus não está vendo, que não existe um ser superior participando dessa dificuldade, mas nós enganamos-nos. Porque o Deus que servimos, Ele é conhecedor de tudo, Ele é conhecedor de todos, Ele sabe o seu passado, conhece o seu presente, Ele é sabedor do seu futuro. Então uma palavra dita por Deus, uma palavra dita por Jesus, é uma sentença. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai se cumprir. Jesus disse que não era para a morte, mas para que o Filho do Homem, mas que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quem era o Filho de Deus ali? Era Jesus. Muitas das vezes Jesus, muitas das vezes Deus, Ele usa a situação na minha vida, Ele usa a situação na sua vida para engrandecer
a fé de alguém. Muitas das vezes ele vê uma situação que você consegue suportar para mostrar para outro que ele é na sua vida, que ele é contigo. Então não se desespere por essa luta, por essa dificuldade. Não se desespere, porque Deus ele está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na minha vida. Mas como eu falei, a doença não era para a morte, mas Lázaro morreu. E Jesus sabia que Lázaro estava morto. Porque no decorrer do capítulo 11, no verso 14, Jesus disse, então disse Jesus claramente, Lázaro está morto. Quando ele disse que Lázaro dormia, um sono profundo. Mas para Deus, qual a diferença da morte e a vida? Qual a diferença para Deus? Se Ele é o dono de tudo, se Ele, através dele, tudo acontece. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 6, diz, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Então qual a diferença de vida e morte para Deus? Se Ele tira a vida e Ele dá. Ele faz descer a sepultura e Ele torna a subir a sepultura. Para Deus não importa quanto tempo a pessoa está morta. Se do pó da terra Ele fez todos nós, imagine de um corpo pronto, feito, mesmo estando em estado de decomposição, mesmo estando como na passagem de Ezequiel 37, vale de ossos secos. Quando falamos em ossos, já não tem mais vida, secos, e ainda diz a passagem de Ezequiel, muito sequíssimos. Mas Deus diz para Ezequiel, profetiza, Ezequiel profetizou, e aqueles ossos se juntaram osso com osso, criou nervo, criou carne, criou pele, levantou um exército muito numeroso. Deus disse a Ezequiel, profetiza aos 4 ventos e sopra para que haja vida. E viveu. Então para Deus não existe diferença da morte e a vida. Para mim, para você tem. Enquanto a vida, nós continuamos caminhando. Se sabemos que morreu, acabou. Aqui na terra, segue-se o juízo. Isso é o conhecimento que temos. Mas Deus ele não tem poder, Ele tem todo o poder. Tem todo o poder. Então Jesus sabia que Lázaro estava morto. Mas Jesus retorna àquela aldeia, retorna. A passagem diz que depois que ele ouviu, ele ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. Muitas das vezes nós também deparamos com uma situação dessa, achamos que somos esquecidos. Clamamos, pedimos, mostramos a Deus a nossa dificuldade e não acontece nada. Achamos que a nossa oração não passou do teto, achamos que Deus não ouviu e achamos que somos esquecidos. Mas quando nós colocamos essa palavra, achamos, não existe uma afirmação. Não existe uma afirmação. E só existe uma dúvida ali. Então, enquanto nós estamos achando, nós vamos continuando. Porque, como eu disse, a minha história e a sua história ainda, ela tem uma vírgula. Porque tem continuação. E continuação de vitória. E Jesus chega naquela aldeia. Jesus chega naquela aldeia após 4 dias que Lázaro havia morrido. E quando disseram para Marta, quando entraram na casa de Marta, estava alguém ainda consolando aquela família. Jesus está se aproximando, vão e avisam que Jesus está se aproximando daquele lugar, chegando. E Marta sai correndo ao encontro de Jesus. Qual seria a sua atitude
numa situação dessa? Qual seria a minha atitude numa situação dessa? Será que você correria ao encontro de alguém que deixou você desacreditado momentaneamente? Será que você correria ao encontro daquela pessoa que te fez uma promessa e não cumpriu? Ou qual seria a reação sua ao encontrar essa pessoa? Qual seriam as suas palavras? Será que você seria alterado, agredindo com palavras, xingando, falando algo de baixo calão para aquela pessoa, por ela ter prometido algo e não cumpriu? Qual seria o seu comportamento? Fica uma pergunta aqui para mim e para você. Eu não sei como seria o meu comportamento, não sei qual seria o seu comportamento. Mas, mesmo na dificuldade, mesmo na tristeza, mesmo nos momentos de choro, de angústia que estava passando aquelas duas irmãs, Marta vai ao encontro de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz uma palavra: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nós vemos aí uma lição muito grande. Nós vemos aqui nesta passagem, nessa palavra, um ensinamento muito grande para a minha vida e para a sua vida. Mesmo não tendo recebido aquilo que ela queria, mesmo não tendo acontecido o que Jesus falou naquele momento, o que Marta e Maria queria a vinda de Jesus na sua casa para curar Lázaro. Jesus não veio. O que Marta e Maria queria que acontecesse, que aquela doença não fosse para a morte, mas que Lázaro recebesse a cura, nem que seja daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas não aconteceu, não era para a morte, mas Lázaro morreu. E mesmo assim, a confiança que aquelas duas irmãs tinham em Jesus era muito grande. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Será que você falaria esta frase para alguém que não tivesse poder de te ajudar? Não tivesse o poder de solucionar os seus problemas? Será que você se prostraria aos pés de alguém, sabendo que essa pessoa era um perdedor e não um ganhador, era um farsante? Mas Marta com Maria, mesmo na dificuldade e na dor, ainda tinha uma esperança, ainda tinha fé. E eles dizem que há 4 dias Lázaro morreu. E Jesus diz que Lázaro há de ressuscitar. Mas como eles eram conhecedores da palavra, como eles sabiam qual era o procedimento daquele que morre, para onde vai, o que acontece no futuro, eles achavam que no dia da ressurreição, Lázaro, como todos, ia haver uma ressurreição, Lázaro voltaria. Mas Jesus não falava sobre aquilo, porque Jesus, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Então o que Lázaro precisava, o que aquela família precisava, não era para o futuro, porque o que precisava estava naquele momento. Jesus é a ressurreição. Jesus é a ressurreição. E Jesus diz para Marta que chamasse Maria. Maria não tinha vindo na presença de Jesus. Maria ficou na sua casa. Maria sabia quem era o mestre. Maria tinha conhecimento, mesmo naquela situação difícil. Mas não foi Maria que foi questionar, mas foi Marta. E Jesus pega aquelas duas irmãs e diz: onde está Lázaro?
me leva até ele. E foi levado Jesus até a sepultura onde estava Lázaro. Meus amigos, meus irmãos, como está a sua vida? Como está o sonho a qual você tem sonhado, os seus desejos? Aquilo que você tem buscado, será que já morreu? Será que já foi enterrado? Muitas das vezes, o meu desejo, o objetivo da minha vida, passou-se um tempo, a solução, a vitória não chegou, e eu já enterrei, já deixei no esquecimento. Mas Deus manda dizer para você, para mim, que hoje é dia de ressurreição. Hoje Ele quer restaurar o seu sonho, quer restaurar tudo aquilo que você perdeu, quer trazer de volta a sua lembrança, tudo aquilo que você tem buscado e não tem alcançado. Apenas creia, porque hoje o dia da vitória pode estar garantido para a sua vida, para a minha vida. Hoje Deus pode chamar o teu nome e dizer: filho, está aqui o que você tem me pedido. E Jesus chega àquela sepultura e diz para Marta: tirai a pedra. Tirai a pedra. E Marta diz para Jesus: Jesus, já é de 4 dias, faz 4 dias que o nosso irmão morreu, está sepultado dentro dessa cova, dessa sepultura. O corpo dele já está em decomposição, já cheira mal. Ainda tu queres que tire a pedra? Que diferença faz saber que ele está morto ou ver ele morto? Mas o que falta para a minha vida, o que falta para a sua vida, é obediência, muitas das vezes. Eu não sei o que Deus tem falado com você, eu não sei o que Deus tem falado com você, ou o que Deus tem pedido para você. Mas a palavra que eu tenho para você nesta noite é obediência. A obediência é tudo na nossa vida. Jesus não perguntou a Marta quantos dias fazia que Lázaro morreu. Jesus não perguntou a Marta se o corpo estava em decomposição. Jesus não perguntou a Marta se cheirava bem ou cheirava mal. Mas Jesus pediu a Marta: tirai a pedra. Muitas das vezes a minha vitória, a sua vitória, ela tarda a chegar, porque existe um sacrifício que não é de Cristo, não é de Deus, não é de Jesus. Existe um sacrifício que é meu. O sacrifício dele ele já fez na cruz do Calvário, quando entregou a sua vida para morrer por mim e por você. Hoje o sacrifício é meu e seu. E o sacrifício daquele momento era apenas remover aquela pedra. E quando nós removemos a pedra, quando nós abrimos o nosso coração e mostramos a Jesus todas as nossas dificuldades, Ele começa a dar uma ordem. Ele começa a trabalhar, Ele começa a agir. E um homem morto, após 4 dias, fala-se de 4 dias porque tinha-se uma crença naquela época que até o 3º dia ainda tinha condições de voltar à vida, mas após 4 dias já não tinha mais condições para isso. E Jesus ele deixa para vir no dia qual o povo já não cria mais. O povo já não tinha mais a certeza que poderia haver um milagre. Mas a pedra foi removida, o sacrifício foi feito e Jesus faz a parte dele. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Eu não sei se ele veio voando, eu não sei se ele apareceu
mas eu sei que ele estava todo atado, amarrado, os pés amarrados, mão, porque estava enrolado, envolto em um pano. Mas Lázaro chegou até a presença do Mestre. Lázaro veio até a presença do Criador de tudo, do Criador de todos. Mesmo estando morto, ainda tem ouvido para ouvir a voz de Deus, para obedecer a um chamado. E Lázaro vem, é desenrolado, é desatado os pés, as mãos, o rosto, a visão, o queixo, tirado todo aquele pano que envolvia aquele corpo, e Lázaro retorna à vida. Meu amigo, minha amiga, meu irmão que nos ouve, que nos assiste nesta noite, ou neste dia a qual você poderá ver esta mensagem. A palavra de Deus, ela diz no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Qual é a sua dificuldade? Será que essa sua dificuldade ela é impossível de ter uma solução para o nosso Deus? Será que essa dificuldade sua é maior do que a dificuldade a qual estavam passando aquelas duas irmãs, Marta e Maria? Eu creio que não. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não desanime, continue, sede firme, constante, sempre abundante. Porque Deus, ele é galardoador. Deus, ele traz a vitória, mas ele traz no momento certo, no momento dele. Se está demorando, não se desespere. Continue, espere com paciência, porque no momento certo a sua vitória, ela chega. No momento certo a sua vitória chega. Mas para isso, esse Jesus, ele exige algo de mim, algo de você. É que você continue firme, que você ofereça o seu melhor a ele. E que quando você ouvir uma palavra dele, você guarde ela no seu coração. E que você sempre venha lembrar de uma promessa feita por Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque uma palavra, uma promessa feita por Deus, ela tem um cumprimento. Passe dias, passe meses, mas ela se cumpre. Porque, como eu falei, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, creia, creia. Mas não vamos esquecer de um segredo, a qual eu falei no início desta mensagem. Mesmo a minha fidelidade, mesmo a sua fidelidade, mesmo a minha entrega de coração e alma a esse Jesus, a esse Cristo, nós nunca vamos ter imunidade. Nós nunca vamos estar aquém de uma adversidade. Nós nunca vamos estar livres de passar por momentos difíceis. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse que ele venceu e nós também vamos vencer. Então, se ele disse que nós teríamos aflições, as aflições são as dificuldades. Mas o que me alegra, o que tem que alegrar você, a sua vida, é que nesses momentos difíceis, você não passará sozinho. Nesses momentos difíceis, Deus, ele vai te acompanhar, ele vai estar junto de você. Ele vai estar junto de você. A palavra de Deus, ela diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo de número 9,
diz, como está escrito, as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus tem muitas bênçãos para realizar na minha vida, na sua vida. Mesmo a falta de conhecimento daquilo que vai acontecer, mas vai acontecer. Você pode não saber, pode não ouvir, não sentir, mas o que é para você, isso vai acontecer. Amém? Deus abençoe a todos, vocês que se dispuseram do seu tempo, de um momento, para ouvir essa palavra, que Deus possa continuar falando no seu coração e continue abençoando você e sua família. Amém? Vamos orar e já estaremos encerrando esta palavra deste dia qual Deus tem nos dado. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo, Pai, que tem feito, Pai, em nossas vidas, meu Deus. Eu agradeço, Pai, pelo momento, Pai, a qual passamos, meu Deus, na tua casa, Pai, que está situado aqui, Pai, no meu lar, Pai, neste momento, Pai, para falar, meu Deus, algo, Pai, da tua palavra, meu Deus. Eu peço, Pai, a esses irmãos, essas irmãs, os amigos, Pai, que compartilharem, Pai, que ouvirem, Pai, esta mensagem, Pai, que as tuas bênçãos, Pai, estejam, Pai, sobre essas vidas, meu Deus, abençoando cada dia mais, Pai. Dê, Pai, numas noites, Pai, uma noite abençoada, Pai, e continua, Pai, com as suas mãos protetoras, Pai, nos abençoando, Pai. É o pedido, meu Deus, que eu te faço, Pai, e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e que Deus continue sempre presente em nossas vidas. Amém? Deus abençoe.